Pessoal, estamos de volta, agora dando seguimento nesse vídeo sobre a linguagem de programação, né? Qual seria mais interessante para começar, onde eu expus os argumentos que eu acho favorável para começar com SQL. Então vou indicar aqui alguns livros que foram úteis e são muito úteis, caso alguém tenha interesse. Mas antes, vale a pena comentar e, bom, dedicar alguns amigos que foram fundamentais nesse processo. Diogo Silva, agora eu não estou certo se é Silva, mas Diogo Silva, se eu não estiver errado. Ricardo Avancini, lá na época de CNC Flora, no Jardim Botânico do Rio, que a gente, enfim, tinha lá aquela quantidade massiva de registros de ocorrência para limpar. E claro também a galera toda que fazia parte da área de SIG, mas esses dois fundamentais que eram que já tinham algum conhecimento e foi com eles que eu fiquei de papagaio de pirata, né? Aquele cara que fica aqui sobre o ombro, assim, sempre olhando o que está acontecendo, como é que faz a query, como é que ia. Enfim, passamos uns bons apuros juntos. E é isso, homenagem feita. Claro, sem esquecer também meu pai, que sempre me incentivou, e aí já comenta aqui. Todos os livros que eu vou mostrar aqui foram gentilmente furtados do meu pai. Na verdade, ele comprou, ficou sem ler, eu peguei emprestado e não devolvi. O primeiro é esse aqui. Começando a aprender base de dados com PostgreSQL. Né? De novato a profissional, eu tenho aqui a segunda edição, tá? Tá em inglês, não preciso nem comentar. Achei bem interessante porque eu consegui ler no ônibus. Então, às vezes, eu ia para o trabalho de ônibus, então já ia lendo. Ele faz aquele clássico, ele vai introduzindo desde o início, mostra essa base de dados, vai ensinando todos os elementos da base de dados com um exemplo clássico, né, de um comerciante que precisa controlar estoque, precisa saber quem está comprando o quê, e ele vai complexificando. Muito interessante porque consegui ir bem longe, só lendo no ônibus, e aí fui marcando os pontos, né, que eu achei que fossem ser úteis depois, e aí fica um livro de consulta. Esse é o primeiro. O segundo é só de SQL, Learning SQL, também segunda edição. Opa, voltando aqui da O'Reilly. Esse aqui eu já não cheguei a ler como eu li esse primeiro. Ele mostra aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu acho. Já alguns modelos, formas de modelar o banco de dados, mas eu usei esse aqui mais com relação a SQL. Aqui já até marquei algumas coisas. Esse é interessante porque ele vai até na parte de configuração, entendeu? Então vai até o lado profissional mesmo, de configurar banco de dados, permitir acesso por localhost, que foi o principal. Esses dois. Outro também é esse aqui, PostGIS in Action, e aqui esse já é relacionado ao PostGIS, base de dados relacionais geográfico do Postgre. Esse, o que eu achei bacana é que, deixa eu encontrar aqui, ele tem um sistema ele mostra as consultas. Deixa eu ver se eu encontro agora. Aqui. Ó, isso aqui é muito interessante para quem está começando. Aqui. A gente tem a consulta, tá? Essa query aqui. E ele vai explicando o que é cada parte da query, tá? Então, para quem está começando
SQL, para quem está começando ou quem já tem uma noção de SQL, mas precisa saber consulta para análise espacial, esse é interessante porque ele tem isso, ele vai explicando a query, bem interessante. E tem um outro livro muito bacana que está disponível, é o Sistema de Bancos de Dados, quer dizer, o nome do livro é Bancos de Dados Geográficos. Eu coloquei aqui, por exemplo, no buscador, Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados, livro INPE. E aí foi já a primeira resposta. E aí se chama Bancos de Dados Geográficos, tá? E estão todos os capítulos disponíveis aqui no site do INPE, tá? Tá aqui o link, vou deixar também na descrição. E ele abarca de uma forma impressionante todos os elementos conceituais de bancos de dados geográficos. Recomendo muito a leitura dos 2 primeiros capítulos, tá? O primeiro capítulo é do Gilberto Câmara, sobre a representação computacional dos dados geográficos. E o que eu acho mais maneiro é isso aqui, que ele faz... Ele vai a cada elemento desse paradigma dos 4 universos, tá? E vai desenvolvendo conceitualmente. Chega a ser, de certa forma, até filosófico, porque ele comenta o que seria a representação de uma realidade, essa visão de que a linguagem que a gente use, como a linguagem está relacionada à representação, a tentativa de representar uma realidade, tá? Então, do universo formal. É muito bacana, sugiro muito essa leitura, vale a pena. E também a do Clodovil Davis e o Gilberto Queiroz sobre algoritmos geométricos, mas tem muita coisa. Aqui já passa a ser bem mais técnico, tá? A partir do segundo já passa a ser bem mais técnico, mas esse primeiro eu acho bacana porque ele tem um toque aí também de filosofia. Acho que vale a pena. Pessoal, e o último que eu quero compartilhar com vocês é esse aqui. Esse é o PostGIS Cookbook, ou seja, livro de receitas do PostGIS, da Pact Publishing. Muito interessante, tem várias. Esse aqui é mais preciso fazer uma coisa no PostGIS específica, já dá uma olhada aqui, tem bastante coisa, trabalhando com dados vetoriais, trabalhando com dados raster, trabalhando com PG routing, trabalhando com N dimensões, PostGIS e web. Eu acho que tem até sobre Python, usando Python, melhorando, otimizando e melhorando a performance. São os livros que eu tenho aqui para recomendar para vocês. Fica essa recomendação. Quem tiver algum livro a mais que acha bacana, compartilhe aí nos comentários. Se eu esquecer algum também, me avisem. Grande abraço.